Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, viu? É meu desejo mesmo de coração para você. Olha só, nós estamos no nosso 11º estudo, faltam 4 só para a gente acabar. E nós estudamos várias coisas importantes, vários temas que são bastante importantes. O de hoje também é bem importante. Hoje nós vamos falar sobre a igreja verdadeira, tá bom? Então, é claro que você entende que para ter uma igreja verdadeira, também tem que haver igrejas falsas, né? Então, nós vamos estudar agora para descobrir quais são as igrejas verdadeiras, qual é a igreja verdadeira, e você vai identificar as outras automaticamente como as igrejas falsas, tá bom? Primeiro assunto, primeira pergunta para nós hoje é o seguinte: qual é o fundamento da igreja? Qual é a pedra angular da igreja? Aí eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 20. Efésios, pegue aí sua Bíblia. Efésios, capítulo 2, o verso 20. E diz assim na minha Bíblia: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Toda a igreja que se diz verdadeira, ela tem que estar baseada em Cristo Jesus. A base da igreja, tudo tem que ser Jesus. Tudo tem que levar a Jesus, tudo tem que levar a Cristo. Ok? Não podemos ter igrejas que pensam que o pastor, o apóstolo, o bispo são mais importantes do que Cristo. Ok? Não, Cristo é o mais importante, ele é o fundamento. Tudo o mais é construído baseado ali em Cristo Jesus. Ok? A segunda pergunta é: quantos são os dirigentes da igreja? Continuando aí em Efésios, nós vamos para o capítulo 4, versos 11 e 12. Capítulo 4, versos 11 e 12. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, sabemos que o Espírito Santo dá os dons, Deus dá o poder e Jesus dá onde nós devemos trabalhar os nossos dons. Então, quem comanda a igreja? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Esses são os condutores da igreja. São eles que levam a igreja para onde a igreja deve ir. Ok? Muito bem. Que exemplo a igreja deve seguir? Qual é o exemplo que a igreja precisa seguir para ser uma igreja verdadeira? Olha lá o que diz João capítulo 13, verso 15. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Cristo falando, né? Ele nos deu o exemplo. Então, aquilo que Jesus fez enquanto esteve aqui na terra, ele fez como um exemplo para nós, para mim e para você. E a igreja tem que seguir esse exemplo, tem que seguir esse modelo. Ok? Vamos lá. Qual é a norma de conduta da igreja? Qual é a norma de conduta que a igreja deve ter? Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Diz aqui: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Qual é o comportamento da igreja, então? Qual é a norma de conduta da igreja? Guardar os mandamentos de Deus e manter o testemunho de Jesus. Ok? Esse é a norma de conduta da igreja. Guardar os mandamentos, nós já falamos dos mandamentos aqui, lembro? Lá em Êxodo 20. Então você e eu já sabemos o que temos que fazer, né? Agora é só fazer. Correto? É mais difícil, né? Mas dá para fazer, viu? Você vai conseguir, porque Deus vai dar a vitória para você e você é um vitorioso em Cristo. Tá bom? Deus te abençoe. Vamos continuando aqui. Qual dom vai possuir a igreja remanescente? A igreja remanescente vai possuir
um dom especial. Que dom é esse? Apocalipse capítulo 19, verso 10. Vamos lá? Apocalipse 19, verso 10. Apocalipse 19, o verso 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nos últimos dias, Deus daria para a igreja remanescente o dom da profecia, daria um profeta para a igreja. Né? Em 1827, nasceu nos Estados Unidos uma moça chamada Ellen White. Ela morreu em 1915. E Ellen White recebeu vários sonhos e várias visões, reconhecidamente sobrenaturais. E ela é membro fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós acreditamos que Deus deu, através de Ellen White, para a igreja o dom de profecia. O espírito de profecia prometido aqui em Apocalipse 19. Tá bom? Então você entende que tem uma igreja que está seguindo a Bíblia, que a Bíblia está se cumprindo na vida dessa igreja, e essa igreja é a igreja verdadeira. E sendo a igreja adventista a minha igreja, e sendo eu um pastor da igreja adventista, qual a igreja vocês acham que eu acredito ser a igreja verdadeira? É claro que eu acredito que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Mas eu vou deixar como lição de casa para vocês alguns textos para vocês lerem na Bíblia que falam sobre as outras características da igreja verdadeira. Tá bom? Nós não vamos ter tempo nesse vídeo aqui para estudar cada um desses versículos, então eu vou deixar para você estudar em casa, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, com as características da igreja verdadeira. A igreja verdadeira possui a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. A igreja verdadeira guarda os mandamentos da lei de Deus. Também Apocalipse 14, 12. Tem a manifestação visível do espírito de profecia. Apocalipse 19, 10. Nós acabamos de ler agora. Tá bom? Fala sobre Ellen White, que eu acabei de falar aqui. Tá bom? Lembrando para vocês que Ellen White, ela não tinha o dom dela, o dom de profecia dela, não era um dom normativo, tá? Ela não criava regras. As regras que a igreja adventista tem estão na Bíblia. Ellen White tinha um dom confirmativo. Então, a origem do dom dela, a natureza do dom de visão que ela tinha era de confirmar aquilo que estava sendo feito ali, se estava certo ou se estava errado. Tá bom? O que mais? A igreja verdadeira respeita o santo sábado do Senhor. Êxodo 20, de 8 a 11. A igreja verdadeira orienta-se pelo que diz a santa palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16. A igreja verdadeira sustenta um dinâmico e tríplice programa de evangelismo. Mateus 4, 23. A igreja verdadeira anuncia o juízo iminente, Apocalipse 14, 7. E a igreja verdadeira prega com poder acerca da segunda vinda de Jesus, Tito 2, 13. Agora, baseado nisso tudo, o que devo fazer? Pastor, o que eu devo fazer então, já que a igreja adventista é a igreja verdadeira? O que você tem que fazer é unir-se a essa igreja e permanecer fiel e firme. Atos 2:41, Atos 2:41, melhor dizendo, e 2 Pedro 1, 10 a 12. Ok? Isso é o que você deve fazer, hoje ainda. Você deve falar aí com o líder do pequeno grupo e dizer a ele: olha, eu aprendi isso, eu entendi e eu quero fazer parte desta igreja, da igreja verdadeira. É só você comparar essas características que eu dei para vocês agora, vocês compararem com as outras igrejas e verem
se todas as igrejas fizerem as mesmas coisas, são igrejas verdadeiras também. Se elas não fizerem, elas não são verdadeiras. Ok? É só você mesmo vai ver, você mesmo pode analisar isso, você mesmo pode verificar isso. Tá bom? Que você faça parte da nossa família, que você venha fazer parte da igreja verdadeira do Senhor para ser salvo na eternidade. Tá ok? Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.